Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai estar dando continuidade ao conteúdo programático, né? É, no caso da frente 2, que é o núcleo celular, né? Após essa aula, a gente vai iniciar o bioquímica celular, componentes inorgânicos e orgânicos da célula, fechando assim o primeiro módulo, né? Que era para ser o capítulo 1 no caderno de vocês, mas foi passado para o capítulo 3, né? Após isso, eu vou passar. Depois disso tudo, eu vou passar uma bateria de exercícios, né, condizente a esses três tópicos e a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo programático, né? Mas vamos na última aula, né? A gente falou um pouco sobre mitose, né? A gente falou sobre divisão celular e mitose, né? A gente falou sobre as partes da divisão celular, falou sobre prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? A gente viu especificadamente cada uma delas, né? Eu estou passando aqui essa parte do slide só para dar uma revisada, só para meio que pegar, né, aquele conhecimento que a gente já aprendeu da aula anterior e utilizar aqui agora, né? Mitose, no caso a prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? A gente explicou isso bem detalhadamente e agora a gente vai falar de meiose. Mas professor, por que você não falou de meiose aula passada? Por que eu não falei de meiose aula passada? É o seguinte, meiose é um pouquinho complicado de explicar, né? Ela é um conteúdo um pouco mais extenso comparado com mitose, né? Mitose é um pouco mais simples, né? E meiose é um pouco mais complicado. Então, por isso que eu separei essa aula junto com alguns exercícios, né, para a gente resolver e para a gente discutir. Todos esses exercícios, todo esse conteúdo está dentro do cadernão e depois disso eu selecionei um mapa mental, né, como vocês podem estar estudando para auxiliar vocês a gravar esse conhecimento, né, principalmente sobre mitose e meiose, que são questões que caem bastante dentro do Enem, né? Todo ano, pelo menos uma ou duas questões caem, então é muito bom vocês se atentarem a isso, né? Mas vamos lá. Eu não faço ideia do que é meiose, vamos estudar junto, né? Meiose. Esse processo de divisão se caracteriza pela ocorrência de apenas uma duplicação cromossômica, DNA, e duas divisões celulares suscetíveis, né? Por isso que existe o que a gente chama de meiose 1 e meiose 2, né? Formando-se quatro células com a metade do número de cromossomos da espécie. Então, se uma célula tem o que vamos supor, né? Se uma célula tem 40 cromossomos, a divisão dessas células vai ter o que? Quantos cromossomos? No caso, 20, né? Portanto, uma célula diploide origina, no final do processo, quatro células haploides. Diploide de 2, haploide de 1. Um, né? Essa é a grande sacada de mitose e meiose. Né? Meiose gera, de uma célula geram 4 e mitose de uma célula geram 2. Né? Então, basicamente o dobro. Né? Geralmente diferentes entre si. A redução do número cromossômico à metade compensa em dose o fenômeno de fecundação. Na fecundação, células haploides fundem-se, originando células diploides. E na meiose, células diploides dividem-se, originando células haploides. Com isso, o organismo mantém constantemente seu número cromossômico, né? Então, não, mas essa segunda parte ficou meio enrolada, né? Como é que eu posso explicar isso de uma outra forma, né? É uma forma muito mais simples de você colocar isso, né? É que quando você traça é literalmente um ciclo, né? Células diploides na meiose, células dividem, originando células haploides, e células haploides fundem-se, originando células diploides, né? Isso é um ciclo contínuo, muito interessante por sinal. Vamos lá. Produzir gametas masculinos e femininos. Em células animais, os gametas masculinos são chamados de espermatozoides e nos femininos são chamados de ovácitos. Isso também é muito importante quando a gente fala sobre reprodução humana, né? E até mesmo animal. Já nas células vegetais, os gametas masculinos recebem o nome de anterozoide e os femininos de oosfera. São duas características muito importantes também dentro das plantas que a gente pode estar destacando, né? Que eles funcionam como o,
os órgãos masculinos e femininos das plantas, né? Essa imagem aqui também está disponível dentro do caderno de vocês, mas ela é muito importante porque ela dita as etapas da meiose, né? A gente tem principalmente a meiose 1, né? A gente tem a meiose 1, a gente tem a prófase que é bastante importante, né, porque ela tem 5 etapas, e a gente vai falar das 5 etapas, né, a gente vai estar explicando essas 5 etapas, metáfase, anáfase e telófase, né, telófase 1, né, dentro da meiose 1, todas essas fases são chamadas de 1, né, no caso, prófase 1, aí tem toda essa listinha aí, né. Vamos lá, meiose 1, falar um pouco sobre a meiose 1, né. Prófase 1 se divide em 5 partes, né, como a gente já havia falado. Os cromossomos finos, as características, né, ela é chamada de leptoteno. Lepto, que é no caso fino, e teno, que é de filamento, né. A característica é que ela é fina e seus filamentos são finos, né. No caso, os cromossomos finos e longos, emaranhados dentro da célula. Os cromossomos formam um buquê, como bem parecido mesmo com um buquê de flores, né? Essa sacada é muito importante para a gente estar associando esse conhecimento que a gente adquire das aulas para o que a gente visualiza todos os dias, né? Aí quando tu tá passando na rua, tu vê um buquê de flor, tu fica, nossa, eu já vi isso em biologia, na aula do Sheldon, verdade, né? Olha só, prófase 1, né? Só lembrar de meiose. Vamos dar continuidade. Zigoteno, né? De zigo é união. Teno a gente sabe que é filamento. Então, união e filamento. Filamento unido, né? Ocorre o pareamento de cromossomos homólogos, né? No caso, fazendo a sinapse. Muito importante, né? Porque partindo da prófase 1, esses filamentos emaranhados, né? Eles acabam dando sequência para filamentos mais juntinhos, mais, né, mais homólogos. Homo é no caso igual, né? Então, muito importante, né? A gente tem leptoteno e zigoteno, né? Leptoteno disforme, filamento fino, né? E zigoteno, filamentos unidos, né? Eles são arrumados, né? Por assim dizer. Dar continuidade, o pacteno, no caso, pacteno chamado pac, no caso é grosso, e teno é chamado de filamento, né? Pacteno, filamento grosso. Os cromossomos tornam-se mais condensados, né? No caso, né, ficando maiores, mais grossos. Cada par de cromossomos homólogos é chamado de tetrádes ou bivalentes. Cada bivalente apresenta 4 cromatídeos que correspondem a uma tetráde, né? Ocorre o crossing over ou permutação, troca de segmentos entre cromossomos homólogos, né? Muito importante isso daí. Então a gente tem aqui, vamos lá, começando do primeiro. Os filamentos estão lá meio dispersos, pá, pum, eles organizam e aqui eles crescem, né? Importante. Diploteno, né? Diplo no caso duplo filamento, né? Ocorre a visualização dos quiasmas, imagens em X, né? Esses filamentos eles acabam se desfazendo, se desprendendo do pacteno, né? E se formando em X, né? O número de quiasmas determina o número de crossing overs, né? Quanto mais quiasmas, mais crossing overs vai ter dentro desse material genético, né? Muito importante também, galera. Diacinese ocorre a terminalização dos quiasmas, isso é, os quiasmas vão para as extremidades dos cromossomos e se separam, né? Então, você está lá na célula, a célula pega a parte, o cromossomo pega uma parte de um, uma parte do outro e depois eles se separam, né? Por isso que quando por exemplo, vocês não são idênticos aos pais de vocês, porque há variabilidade genética. E o que faz ter variabilidade genética é a diacinese. Muito importante isso. Muito importante porque você acaba tendo características semelhantes aos dos seus pais, mas você não é eles, né? Então,
Isso daí é importante por conta disso, né? E essa é a explicação do porquê nós somos diferentes dos nossos pais.